Sejam bem-vindos ao meu apartamento. Este apartamento tem 36 metros quadrados e ele foi reformado para ser o meu primeiro apartamento. Aqui, por ser uma planta pequena e com 2 quartos, eu senti a necessidade de fazer algumas intervenções. Então, era uma planta com 2 quartos, né? Uma cozinha muito pequena nessa parte de cá. E é uma coisa que me incomoda também, ter a cozinha na lateral do sofá, né? Eu gostaria de ter uma cozinha maior. E a gente também não tinha essa necessidade, né, dos 2 quartos. E qual foi a solução que a gente deu? A gente retirou o quarto, que ele começava com a alvenaria aqui, vinha com essa alvenaria para cá e parava praticamente aqui, né? Então a gente tinha a porta que abria e era um quarto realmente muito pequeno, né? Não iria servir pra gente para nada. Então a gente ampliou aqui a cozinha, né? Por que foi possível trazer essa cozinha para cá? Né? Porque como aqui já era realmente o tanque do apartamento, a gente tem toda a tubulação de esgoto, a gente tem tubulação de água, então a gente conseguiu realmente puxar essa infra para cá e realmente fazer uma bancada, né? Era possível, né? E nessa cozinha, que eu gosto muito dela, né? Ela é super ampla, para um apartamento de 36 metros quadrados, a gente tem muita amplitude e também vários itens que ajudam no dia a dia, né? A gente tem uma parte aqui mais para decoração, também uma lixeirinha, que é super útil, super prático, e uma calha úmida. Como eu não queria perder espaço com a questão da lava-louças, eu optei pela calha úmida, que fica super prático, organizado. Por mais que você coloque louça aqui, fica bonito, né? Você arruma a louça aqui e ela fica bonita, organizada. E você ainda consegue ter um porta-tempero, vira uma decoraçãozinha também. É super legal. E como que funciona essa calha úmida? As pessoas às vezes têm dúvidas, né? Então ela tem realmente uma calha, né? Que é essa parte de fora. E aqui são os acessórios dela, que você consegue comprar a parte ou já vem o kit. E você arruma da forma que você mais gosta. E ela tem também, embaixo, como se fosse a cuba, né? Ela tem um ralinho. Então, isso conecta com o esgoto e junta também com o sifão duplo. Então, com isso, você consegue conectar no seu único ralo, a única saída de esgoto, a cuba e a calha úmida. Outro item super interessante para um apartamento de 36 metros quadrados é realmente a gente esconder os itens que não são interessantes, né? Que as nossas visitas vejam, que a gente fique vendo todos os dias. Então, qual foi a solução que eu encontrei para a máquina de lavar? A gente embutiu ela e escondeu com a marcenaria. Então essas portas elas abrem bastante para a gente ter o acesso e ela fica escondidinha aqui no dia a dia. E traz bastante amplitude, porque o meu armário, em vez de acabar aqui e mostrar algo que não é interessante, ele é contínuo, né? Então traz bastante amplitude, traz essa questão do seu olhar não parar, né? O apartamento fica maior. Outro item legal também é que a gente consegue ampliar a bancada e esconder aqui o tanque, né? Então a gente faz essa tampa, né, com um recorte. No dia a dia que você precisar utilizar, você retira. E aqui no caso, eu tenho já alguns itens que eu acabo utilizando, né, quando essa parte mais de limpeza, e eu já deixo aqui e já economiza um espaço também. E no lado de cá, a gente tem como se fosse uma torre quente, porém são com itens soltos. A gente tem na parte de cima a parte da fruteira, a air fryer, uma arinha de café e chá, super aconchegante, fofinha pra gente poder utilizar no dia a dia. O micro-ondas, alguns temperinhos, e na parte aqui de baixo eu fiz alguns gavetões mais pro dia a dia. Então aqui só tem Tupperware, que eu gosto de deixar mais abertinho mesmo, e aqui embaixo alguns itens de casa também, alguns potes. Então são itens do dia a dia para ficar realmente bem prático. E nessa parte de cá, eu pensei o seguinte: eu precisava realmente de um bom espaço para colocar sapatos.
e não seria no meu quarto. Então, eu criei uma sapateira aqui com as corrediças, né? Então a gente consegue puxar e trazer os itens que estão mais atrás, sendo bem prático. E cabe bastante sapato, que era a minha necessidade. E caso algum dia a gente alugue, a pessoa pode utilizar para colocar alimentos, né? Tira alguma prateleira para utilizar o espaço. Então, ficou bem interessante. Escolhi os materiais para que ele trouxesse para a gente o maior conforto possível. Então, a gente mesclou esse tom de madeira mel com o cinza, que traz um pouco de contemporaneidade, e também a palhinha, o branco, né, os tecidos. Então, tudo isso compõe para que a gente tenha realmente um ambiente mais harmonioso, mais confortável, com cara de casa, né? Esse branco aqui, ele é o branco TX. Então, ele não é aquele branco pálido, né? Aquele branco mais aberto. Ele é um pouquinho mais off-white. Ele tem um custo-benefício ótimo também, é mais barato do que o branco diamante. E esse daqui é o Frejó Dual Synchro da Guararapes. Ele traz também essa questão da madeira, né? Ele é um pouco mais amareladinho. No chão, a gente também trouxe essa questão desse tom um pouco mais amadeirado, mais amarelinho também. E a gente instalou no chevron, né, escama de peixe, para trazer um desenho a mais, né? Como o apartamento ele é todo retinho, lisinho, a gente trouxe esse desenho no chão. E aqui na parte do teto, a gente trabalhou bem a iluminação. Eu gosto de trabalhar bastante a iluminação. Então a gente tem aqui uma sanca, né? E conforme passa o dia, você pode ligar uma, desligar a outra e ir montando realmente uma cenografia, né? Outra coisa interessante também, voltando na questão dos materiais e na composição, é que esse painel a gente subiu ele e virou ele para cá, né? Eu não levei esse painel para o fundo, eu quis realmente trazer ele para frente para emoldurar toda essa parte aqui que antigamente era uma varanda, né? E ficou bem legal trazer ele para frente, porque se eu coloco para trás acaba ficando escondido, né? Com a cortina. E falando mais um pouquinho sobre a iluminação, a gente criou abaixo desse móvel esse LED que vem de fora a fora. Então, quando você estiver trabalhando aqui, fazendo algum item para cozinhar, preparando alguma comida, você consegue ligar e realmente ter um foco aqui na bancada, né? A casa inteira pode estar com as luzes desligadas e você só liga esse item, né? E muda bastante, né? A sua iluminação aqui, a sua agilidade para trabalhar com mais luz. Sobre iluminação também, a gente trouxe esse LED de fora a fora, então ele vem aqui do começo até o final, o que ajuda nessa questão de amplitude também. Ao fundo a gente colocou só um pontinho de luz, e aqui na área do jantar a gente tem 2 spots laterais e o pendente central com essa iluminação, que é o pendente caju da Bela Iluminação, com a lâmpada, que ela é de fibra de carbono. Essa não é de LED. Eu prefiro a de fibra de carbono porque ela faz um desenho muito mais bonito do que a de LED. Ela esquenta um pouquinho mais, mas o design dela, a cor dela não tem igual. Então eu prefiro a de fibra de carbono. Aqui na sala a gente trouxe a iluminação decorativa, que é essa sanca, né, que passa por aqui, vai até o fundo, depois na área da cortina. E também 3 spots principais no teto. Apesar de ter 36 metros quadrados, a gente tem uma mesa de 6 lugares, espaçosa, com o canto alemão. Então a gente tem os puffs aqui com as almofadinhas que dão todo um charme, né? E também, como ele é um canto alemão, sendo um banco, né, um banco fechado, a gente tem 2 portas abaixo dos puffs. E aqui também eu criei uma portinha mais para itens do dia a dia, que você quer entrar, chegar, guardar, então fica super prático. Qualquer pessoa que chega aqui, é incrível, o pessoal já pega e já senta aqui. O pessoal adora. E eu criei esse painel lindíssimo em espelho para criar mais amplitude e também trazer um pouco mais de privacidade, entre aspas, aqui para a parte íntima do apartamento. E ele serve também, assim que a pessoa entra no apartamento, ela já dá de cara com esse espelho, então já dá uma sensação que o apartamento é pelo menos o dobro. Então é uma sacada bem legal para utilizar.
E contando um pouquinho aqui sobre o nosso lavatório, ele já era aqui na posição original, porém era um pouquinho menor. Como a gente fez algumas alterações aqui de alvenaria para o quarto também, eu quis alinhar essa parede para poder bater certinho com a do quarto, a gente poder ampliar um pouquinho também essa bancada e lá na parte do jantar também ter uma medida correta. Então a gente mudou essa parede aqui de lugar, a gente fez essa bancada em quartzo cinza, é o quartzo cinza Nimbus, igual é o da cozinha. E a gente trabalhou muito bem aqui a questão da iluminação. Então, essa daqui eu uso mais para maquiagem, por mais que ela venha de cima, ela atende super bem. E essa daqui, mais quando vem uma visita, fica uma luzinha um pouquinho mais penumbra, né? E essa daqui que eu adoro, embaixo da espelheira, que dá todo um charme, é uma delícia utilizar de noite, né? De noite a gente apaga todas as luzes principais e fica praticamente com os LEDs. Fica super aconchegante. E para apartamento menor, o que eu indico muito sempre é fazer a espelheira embutida com bastante espaço dentro. Então, ela sai um pouquinho aqui para fora, mas ela também tem um nicho na parte interna da alvenaria. Então fica maior, né? E cabe realmente bastante item. Estoque, tudo que a gente precisa, a gente tem aqui. Essa torneira também é a Deca Tube. Ela tem um custo-benefício bem legal também. Cromada, então como a abertura dela é aqui no bico, você não precisa, né, trazer a mão até o fundo para poder abrir e fechar, então acaba não molhando, né? É bem interessante. A cuba, eu fiz ela esculpida, eu gosto bastante da cuba esculpida, o pessoal reclama bastante por conta de sujeira, mas eu acho que ela atende muito bem em questão de tamanho, eu consigo realmente fabricar ela no tamanho que eu quero, então ela é bem ampla, né? Esconde o ralo, que não é algo muito interessante. E a questão da limpeza, eu não acho também um absurdo. Limpar uma vez na semana, ali para uso de 2 pessoas, é tranquilo. 1, 2 vezes na semana, super atende. No quarto, a gente fez algumas alterações também. Então, na posição original, o guarda-roupa seria nessa parede daqui, né? Era um pouquinho mais longa essa parede, então a gente abriu esse vão para poder ter uma amplitude maior, né, entre o quarto e esse lavatório. Então a nossa sensação é que o nosso quarto não termina aqui, é que ele vai até o lavatório. E são sacadas assim de realmente o visual, o seu olhar bater um pouco mais longe, né? Então o ambiente cresce, né? Aqui a gente utilizou o cimento queimado na cor prata, na parede da cabeceira, num desenho bem leve, para trazer uma cor, um pouquinho de textura, mas realmente algo muito leve, né? Realmente só um detalhe. A cabeceira, ela vem ainda com a mesma madeira que a gente tem no painel na área social, que é também a mesma madeira do lavabo, numa altura um pouquinho mais baixa, né? Então fica um pouco mais longilíneo, fica legal. A gente trouxe a iluminação, então a cabeceira sempre tem os interruptores, né? Pra gente poder desligar já deitado na cama, né? Os criadinhos pra gente. E uma área bem interessante é que a gente tem, mesmo em um apartamento de 36 metros quadrados, uma bancada bem grande de trabalho, né? Bem ampla, né? Realmente um escritório, né? A gente tem a bancada, a gente tem as gavetas, as portinhas e também um baú ao final para guardar itens que quase a gente não usa, né? A gente acaba guardando mais no baú. E para decorar, ficar mais leve também, a gente, ao finalizar o armário, a gente colocou 3 prateleirinhas de vidro, que já serve para a gente guardar esses itens, né, que a gente gosta mais, e também acaba ficando mais decorativo. Então ficou bem aconchegante, né, bem confortável. E uma coisa que eu gosto muito é de ter TV. Eu gosto de televisão, né? Então, primeiro a gente pensou, vamos colocar o armário com aquele vidro que reflete a parte interna, mas eu acho que não fica a qualidade da TV muito legal. TV de teto não seria uma opção. Então, a opção foi realmente guardar a televisão dentro do armário, né? Enquanto tá usando, acaba ficando aberto e tudo bem. Aí eu só ligo quando só tem nós dois aqui, né? Então ela fica guardadinha aqui e super atende, né? Quando não tá utilizando, fecha e fica super clean o quarto.
Aqui no banheiro da suíte, a gente pensou em realmente ter um revestimento único, né? Então a gente escolheu o cinza, é um tom médio, né, de cinza, não é nem claro, nem tão escuro. A gente tem alguns itens que eu acho bem interessante ter também no banheiro, principalmente em apartamento menor, né, que é o toalheiro térmico. Então você consegue sair do banho, estender aqui, ligar ele e a toalha já fica seca, né, para o dia seguinte. A gente escolheu ele no tom cromado e a gente fez também essa prateleira no preto, né? E mesclou também com esses itens em palha. Então ele fica contemporâneo, mas mesmo assim tem uma pegada mais de casa, né? Um pouco mais confortável. E a gente optou também por deixar embaixo desse apoio esse cesto, né? Então você consegue já deixar a roupa suja aqui, fica tudo organizado e fica um elemento decorativo também. Aqui a gente tem alguns acessórios, né, para o dia a dia, difusor, dá uma decorada, tem a função também. O que eu acho bem legal para apartamento também, quando não tem janela, eu sou um pouco defensora do banheiro sem janela, ele é muito... As pessoas criticam demais, né? Nessa situação onde a gente tem o banheiro com a bancada fora, eu acho bem legal, né? Porque você consegue ter dois usos simultâneos. Enquanto uma pessoa tá aqui tomando banho, a outra pessoa tá se maquiando na parte externa, né? E não tem essa questão do ar quente, né? Do chuveiro, e você acabou de tomar banho, tem que se maquiar naquele ar quente. Então fica bem legal. Outra coisa que eu gosto também, a gente sempre separa o exaustor da iluminação, né? Então aqui a gente tem o circuito principal da luz, né, que é a luz principal, mais o LED, porque senão ninguém liga só o LED do nicho. A gente tem também a cromoterapia, que ele tem essas cores aqui, é uma luz bem baratinha, né, que você consegue ir trocando a iluminação. Então você toma banho... eu quero tomar banho com a luz azul, né? Você consegue ligar. Eu quero que vá trocando devagarzinho as cores, né? Então, ele vai trocando. Só agora que não tá trocando. Trocou. Aí ele vai trocando as luzes, né? E separado, a gente tem o exaustor, né? Então, você pode tomar banho. Depois que toma banho, você pode ligar o exaustor. E os outros itens desse banheiro que a gente optou por utilizar foi o box. A gente gosta bastante do box até o teto, mas por conta que a gente não tem a janela, a gente abaixou 10, 15 centímetros do forro. A gente tem ainda a mesma amplitude de ser um box alto, né, como se fosse até o teto, mas a gente consegue ainda ter essa vazão do ar, né, e fazer essa troca e o exaustor conseguir sugar. O exaustor a gente também dá uma superdimensionada dele, coloca um que suporte mais espaço do que é o banheiro, então rapidinho aqui não tem mais vapor, é super legal, o box fica sequinho. A gente fez um nicho super profundo também, a gente conseguiu fazer, por conta que essa alvenaria é a alvenaria da circulação do prédio, né? Então ela é bem grossa, a gente conseguiu chegar até aqui com tranquilidade, né? A gente tem o ralo da Eleve, ele é o ralo square, com a tampa em alumínio, que eu acho que combina bastante também com os metais. E a gente tem esse chuveiro elétrico, que eu gosto muito, da Lorenzetti. Ele é ducha e chuveiro, ele aquece bastante, é 7.800 watts, se eu não me engano. E a gente tem o misturador monocomando, que foi a construtora que acabou entregando o monocomando e a gente manteve. Você gostou do tour? Então deixa pra mim aqui embaixo os seus comentários, as suas dúvidas, que eu vou responder. Salva e compartilha com aquela pessoa que vai reformar.